Olá pessoal, mais uma Ação e Reação, quarta-feira de sol, 23 de outubro de 2019, o ano que passa muito rápido, sol na Baixada Santista, um dia bonito hoje, dia do aviador. E também dia do que se comemora, né? Dia do aniversário do Rei Pelé, 79 anos, o jogador mais completo de todos os tempos, né? Na verdade, o artilheiro do Santos é o Pepe, com 400 e poucos gols. Pelé é de extraterreno, né? Quase 1.300 e poucos gols. O maior artilheiro, quase 1.300 gols, o maior artilheiro de todos os tempos, da seleção, do Santos, do Cosmos, enfim. O Rei Pelé, que é o atleta mais perfeito de todas as modalidades. Se você pegar todas as modalidades, o Pelé é o mais perfeito entre todas elas. Pelé que faz 79 anos, né? O Rei Pelé que deu tantas glórias para o Brasil e para o Santos Futebol Clube, né? Jogou uma vez com a camisa do Vasco, uma vez com a camisa tal, mas jogou a maioria dos jogos com a camisa do Santos e também do Cosmos nos Estados Unidos, né? Nós temos fotos do Pelé aí também. Hoje o nosso amigo jornalista e advogado Heraldo Santos, voltando ao programa aqui, depois de ter dado um susto aí nos nossos telespectadores, mas a reza foi forte, o pessoal trabalhou bem aqui da Beneficência, né? E também mandar um abraço para a Noemi, sua esposa, que quando eu liguei para ela no primeiro dia, falou: ih, acho que o Heraldo dessa vez não vai. Eu falei: vai, bate na trave e sai fora. Ela falou que estava difícil o negócio. Tava difícil. O Sidney já estava entregando. Eu falei: não, Sidney, o Heraldão vai. Vocês já tinham ido na Usan? Corintiano segura isso aí, entendeu? E o Paulo Eduardo Costa, a Locomotiva Vicentina. Aproveitar para passar para o Paulo Eduardo Costa, o Jornal da Vila, para o Heraldo também, onde eu tenho a foto do Paulo aqui. Eduardo Filete ministra palestra sobre Vital Brasil no Instituto Histórico Geográfico São Vicente. Está aqui, não sei se vai dar para aproximar. Vamos ver aqui. Foto do Paulo Costa aí, ó. Comigo, lá. Obrigado. Mandar um abraço para o Jornal da Vila, do Comendador João Alberto Rodrigues, nosso querido amigo. Aliás. E por Heraldo também, o Jornal da Vila. Comendador João, amigo do Wesley Screg. Ficamos bem na foto, viu? Isso é importante para a gente saber que ficou bem na foto. Tinha uma maquiadora lá no Instituto, né? Então deu uma melhorada, né? Bom, boa tarde, Filete. Boa tarde, amigos da TV Com. Para mim é sempre uma honra voltar aqui no seu programa, no Ação e Reação, ainda mais hoje, né, com a presença do Paulo Eduardo Costa, que nos brilha com a sua inteligência, com a sua elegância. O advogado, o presidente do Instituto Histórico Geográfico São Vicente, Paulo Eduardo Costa, um prazer, boa tarde. Prazer enorme estar aqui, especialmente com o amigo Heraldo. Não é rasgação de seda, gente, mas eu tenho muito carinho por esse homem e a esposa dele é uma amiga muito querida que eu tenho no coração, inclusive nossa diretora lá no Instituto Histórico Geográfico e responsável, evidentemente, por tantas atuações ligadas à área cultural. Aliás, a programação cultural eu passo para vocês daqui a pouco, tem coisa acontecendo, inclusive hoje tem coisa acontecendo. O Bruno Reale e a Gisele já pegaram aí, já colocaram no prumo. Daqui a pouco nós vamos passar, nós vamos falar também sobre o show do Roberto Miranda, que vai ter na Atmas no sábado, show do Sidney Magal no Mendes Convence pela Santa Casa, vários shows aí no sábado, né? O Antônio Carlos que saiu daqui está bravo com o pacote de maldade. Disse que agora, daqui a 11 dias, 12 dias, se a mulher perder o marido, né, e não tiver filho, geralmente pessoa de idade, só vai receber 50% da pensão, né? Isso é complicado, né? Porque a gente sabe que as pessoas precisam, né? Na terceira idade de ouro, remédios, às vezes uma cuidadora, às vezes sai de uma casa para um apartamento que já paga um condomínio por causa de elevador, né? Então, realmente, quando a pessoa mais precisa, né? E a gente pegar a realidade dos Estados Unidos, Canadá, que o cara aposenta e vai fazer o que ele gosta. Paulo Eduardo Costa vai mexer com cavalos, o Heraldo vai ser escritor, vai escrever livros, vai viajar, a Noemi vai para as feiras literárias, o Filete vai correr atrás de exposição de cachorro, sei lá, fazer alguma outra coisa. Mas aqui no Brasil a pessoa se aposenta e infelizmente não pode curtir, né, de tudo que ela fez, né? Ou seja, ela não pode usufruir de tudo que ela deu para o governo, para a população, pagou imposto. Realmente é triste. E esse pacote, Heraldo, vai afetar as pessoas, as viúvas? Vai afetar bastante. Você calcule, por exemplo, um aposentado que ganha aí um salário mínimo e meio. Se ele vier a falecer, a sua pensionista, né, depois de promulgado o pacote, vai receber a metade disso. Quer dizer, não vai receber nem um salário mínimo. Mas aí não vai, quando é um pouquinho, não joga para um salário mínimo? Não, a lei não prevê isso. O pacote que aprovaram, o pacote de maldade, como me disse o Antônio Carlos da Costa, é maldade pura mesmo. E a gente percebe que, na verdade, é aquela tentativa de acabar com a previdência pública, né? E
passar para a previdência privada. Quem quiser ter uma previdência, que procure um banco, procure uma financeira e comece a contribuir, porque do contrário, meu amigo, com um desemprego batendo aí 13 milhões de desempregados, de pessoas, empresas sem contratar ninguém, como é que você vai, por exemplo, financiar a previdência se ninguém trabalha, se ninguém contribui? Eu acho que caminhamos para a extinção, a exemplo do que ocorreu no Chile, e o resultado é esse que a gente vê Mas no hoje. Chile foi a privada também que está ruim, né? Foi a privada que está ruim. Esse E é o hoje problema, as pessoas né? estão ocupando as ruas lá, num desagravo muito grande contra o governo. Paulo Eduardo Costa, realmente vão ter algumas coisas que podem melhorar, mas muitas coisas ruins, como essa da questão da viúva, né? A pessoa aí perde o marido com 75 anos, a mulher com 70, estou fazendo simulação, filhos já ou não tem filhos, ou filhos já estão crescidos, né? E aí a mulher vai receber 50%, né? Se o marido pagou pelo teto lá, em vez de receber aqueles 4 e pouco, 5 mil, vai receber 2,5, né? Eduardo, eu não vejo melhor em nada. Até quero compartilhar do teu otimismo, mas essa reforma da Previdência é caótica. O Heraldo falou com muita propriedade. Imagina você, o homem vai ter que trabalhar até 65 anos. 65 anos. Agora você pega uma pessoa, por exemplo, um varredor de rua, você pega um agricultor, né? Você pega alguém que tem uma função aí braçal e vai ter que trabalhar até 65 anos para usufruir de uma pretensa aposentadoria. Agora veja bem, uma coisa que eu tive um cálculo hoje, eu tive na Mega FM na segunda-feira e falei exatamente isso. A estimativa de vida do brasileiro é 72 anos e meio, Heraldo. Se por um acaso o homem tiver que trabalhar até os 65 e ele cumprir a estimativa oficial, né, a média oficial de vida do ser humano, ele praticamente vai trabalhar dos 20 até os 65, ou seja, ele vai contribuir 40, 45 anos e vai ficar aposentado 6 anos ou 7 anos e meio. É uma coisa escandalosa isso, né? Tudo isso porque o governo gastou mais do que devia e quer tirar do ônus da Previdência, ou seja, de quem trabalhou, de quem contribuiu para o crescimento do país, para fazer exatamente o que estão fazendo, arrecadar fundos, arrecadar dinheiro, para poder criar essa esbórnia governamental, porque o governo não deixa de ser uma esbórnia em termos de gastos, de dinheiro para deputado, de verbas aí carimbadas. Então, eu acho isso uma vergonha. O país, em vez de evoluir, está involuindo, lamentavelmente. Nessa época, nessa área especialmente, ele está evoluindo muito. Eu sou totalmente contra essa reforma, acho ela um disparate. Imagina a senhora que está aí nos ouvindo em casa, se o marido, infelizmente, por infortúnio falece, a senhora vai passar a receber metade do que ele recebe. Aí a senhora vai ter que pagar metade do seu condomínio, metade do seu aluguel, comer metade da sua comida. Em vez de ser um plano de saúde inteiro, vai ser metade do plano de saúde. Aquele comprimidinho vai ter que ser cortado na metade e vamos sobreviver desse jeito, né? Porque quando mais a pessoa precisa, aí vai ter uma situação como essa. É triste, não? Nós conversamos ontem, Geraldo, que a gente está num Boeing chamado Brasil, que o piloto é o Jair Bolsonaro, todos temos que torcer por ele. E até ouvi uma entrevista do ministro da Infraestrutura, né, falando da estrada que ele está construindo no Pará, que há 20 anos o caminhão afunda, faltam só 10 quilômetros com a ajuda do Exército, achei bacana, né, tal. Mas a gente fica vendo essa briga do PSL, né, a Joyce falando que tem 1.500 pessoas, fake news, que não existem, né, deve ter um escritório com 10 pessoas comandando isso, né? Fake news, o Valdir falando que detona o governo em 10 minutos, tal, e a questão dos filhos do Bolsonaro, né? O Eduardo, que agora não quer mais ser, né, não pode mais ser embaixador nos Estados Unidos, vão pôr um embaixador que é totalmente voltado para os interesses americanos, né? E o Eduardo Bolsonaro, que é líder do PSL, já afastou 12, né? E essa confusão, né, que já vem vindo há um tempo, com o Frotinha caindo pro Dória, falando um monte de coisa e tal, mas tudo isso é pelos 700 milhões que tem lá, né? O pessoal nunca viu esse dinheiro, né? E sabe que é um dinheiro que não tem muito controle, não estou dizendo que vão usar errado, mas não tem controle, né? Então, realmente, é complexa essa questão do PSL, que era um partido nanico e ficou um partido gigante, né? Não é que o Bolsonaro filho não queira mais ir para os Estados Unidos, na verdade ele percebeu Senado. Que ele não tem, né? O Senado não deu apoio. Ele não tem o apoio do Senado. E depois dessa briga, como você bem mencionou agora, não se briga por causa de ideologia de partido, se briga pelo fundo partidário, né? Que se saírem do partido, ou que se ficarem no partido, quem sair na atual sistemática vai perder o mandato. E aí, meu amigo, o partido fica sem aquela verba extraordinária que nós temos aí às vésperas da eleição ano que vem para as capitais, as principais capitais do país, né?
Então você vê aí a briga de um saindo, outro saindo, lista para cá, lista para lá, realmente. E é um partido de aluguel, todo mundo sabe disso, né? O Bolsonaro ia para outro partido, né? Aí, de um momento para o outro, criou-se esse PSL e trouxe aí de bandejada um monte de deputados que realmente, se tivéssemos eleições agora, toda essa gente estaria fora. Temos o Nicolino Bozella aqui da região, vamos trazê-lo no programa também, que entrou para deputado federal pelo PSL e também o deputado Coimbra, estadual, né? Que é vice-líder, o Júnior Bozella, que também foi afastado agora pelo Bolsonaro, né? Pensei que ele tinha boa ligação com o Bolsonaro. Ele falou que ia sair prefeito em Santos pelo partido do Bolsonaro, cortaram. Aí depois, veio aquela foto bonita dele ali na divisa, né? Antes da eleição, bem antes, ele com o Bolsonaro, tal, aquela coisa toda. Pensei que ele estava bem ligado com o Bolsonaro, né? Acabou o amor. Acabou o amor? Acabou o amor. Quer dizer que o Nicolino é um dos vices que foi cortado? Um vice ruim para a região, né? Porque perdemos força, né? Vocês percebem a fogueira de vaidade que é a política, né? É uma coisa impressionante. Parece que as pessoas estão talhadas a fazer um grande circo da vida política. A política deveria ser o exercício do diálogo, né? Você conversar com as pessoas e não ter o seu próprio ego tão massageado. A gente só trocou de brincadeira, porque antes era o Lula com o Lulinha, que era lá o faxineiro segundo consta, né? O alimentador dos animais, do zoológico. Hoje virou um mega fazendeiro. Agora é o Bolsonaro com seus filhos, indicando o filho para ser embaixador. Aí quando o brinquedinho viu que não dava certo porque a pilha não funciona, né? O Senado não vai aprovar, então ele volta para ser líder e cria divisionismo dentro do próprio partido. Quer dizer, se uma pessoa não consegue, desculpe dizer isso, gente, eu não quero ser pessimista, mas se um presidente da República não consegue agregar nem dentro do seu próprio partido, ele não pode criar tanta aresta, né? Não controla os filhos, né? Chamar a esposa do presidente da França de Mico Leão Dourado, ficar fazendo gozação. Quando o Macron teve que criar o Pacto Amazônico, que foi uma coisa até inteligente, e eu entendo que o Pacto Amazônico, por quê? Porque o Macron, como presidente da França, é o presidente também da Guiana Francesa, né? Ela é ligada a um território ultramarino francês. Então eu entendi que, como a Guiana Francesa tem 92% de floresta amazônica, eu entendi que o Macron queria criar o Pacto Amazônico juntando a Guiana Francesa, a Guiana Inglesa, a Guiana Holandesa, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, Brasil, quer dizer, todos os países que englobam a grande floresta. A mente pequena já dizia, não, ele quer tomar a Amazônia da gente, ele vai mandar tropas para roubar o nosso território. Uma coisa tão delirante. Eu fico preocupado em ver o país na mão de uma pessoa tão despreparada. Mas vamos rezar e pedir a Deus que as pessoas comecem a olhar um pouquinho de bom senso para tudo isso, porque está muito ruim, viu, gente? No Guarujá apareceu um jacaré na Santa Cruz dos Navegantes. Aí vocês ficam falando do jacaré, mas não é culpa do jacaré, é o ser humano que destrói o meio ambiente e o jacaré não tem onde ficar, né? Então, às vezes aparece na encosta do morro animais silvestres, as pessoas reclamam e tal, mas não tem que reclamar. Se nós estamos destruindo o morro, o animalzinho fica assustado e tem que comer em algum lugar, né? Então, vamos tratar desse jacaré para a gente repô-lo, colocá-lo em outro local, né? Ou seja, repor esse animalzinho tão importante aí para nossa fauna, né? Nossa fauna brasileira. Você sabe, né? que eu vi alguns jacarés, curiosamente, no Rio Mariana, em São Vicente. Existe uma área da cidade que a gente sai de barco às vezes, e São Vicente é uma área muito irrigada. E tem um canto, não na ilha, na parte insular, onde tem muito mangue. Eu vi alguns jacarés lá, vivendo naturalmente, com tranquilidade, naquela água meio salobra, né? Ela não é salgada nem doce, ela é o meio do caminho. Seria um lugar ideal até para, de repente, juntar esse com os outros que estão lá. Paulo, e a ponte, hein? A ponte dos Barreiros, como é que funciona isso aí? Porque ponte é uma novela complicada, né? Uma novela, porque o João Vilela veio aqui na sexta-feira até dar uma gastrite, porque ele fala que a ponte vai cair, né? Então toda sexta-feira que vai cair, e olha que, tá meio complicado, hein? Não cai. Na verdade, a ponte que está bem ruinzinha é a ponte ferroviária, aquela lateral, que foi construída na década de 30, né? Mas não tem uso, não tem uso, né? Mas ela não tem uso, né? Ela não tem uso. O Joel deve lembrar a década de 30? Não, ele deve lembrar porque ele morou em São Vicente, eu tô dizendo, então... A gente faz muita matéria sobre isso. Exato. A ponte, olha que beleza, olha que beleza. Agora, a ponte, digamos, a de cá, nova, né? Entre aspas, nova, ela teve um trecho construído do lado da ilha, ficou inconclusiva, aí eu lembro até dos vereadores fazendo sessão da Câmara ali no tablado, né? Para poder estimular, foi aquela coisa toda, e aí concluíram a ponte. Evidentemente que eu entendo que ela risco de cair, ela não tem. Até passei por baixo e vi, essa foto eu cheguei a ver. Não há gravidade, não há uma rachadura. Evidente que os ferros estão expostos, evidente que tem que ter uma reforminha, uma recuperação, mas essa responsabilidade é do governo do Estado.
Né? Claro. Quem mantém as pontes... Esse já é o apartamento, esse já é o prédio de Fortaleza que caiu. Esse é diferente, não vamos misturar as coisas aí, não, porque esse aí cairia sim, tá vendo que o ferro está bem machucado. Então é uma questão de paciência, só olha aí como é que tá a coisa, é bem marcante mesmo. Mas não há risco de cair, não, eu acho que é um exagero. Eu só acho estranho e triste ver que a população fica mexendo no tal radar, né? O radar que foi colocado lá por determinação, por solicitação judicial, é para controlar a velocidade, para tentar minimizar o impacto do fluxo, né? E aí colocaram lá 40 km por hora, mas curiosamente as pessoas vão lá e mexem no radar para que ele não multe com esses 40 km por hora. Mas para manter o trânsito... O cara sobe lá para mexer? O cara chega lá e fica batendo no radar para entortar ele, para ele virar o foco. Né? Então ele vira para cima. Aí fica multando as lanchas. Ainda multa os pássaros que passam. A lancha não tem como. Ô, Filete, eu queria voltar um pouco. Você falou do jacaré, da Praia de Santa Cruz dos Navegantes, mas nós já tivemos um jacaré aqui na Lagoa da Saudade. Ainda existe o jacaré da Lagoa da Saudade ou não? Essa é uma pergunta, né? É uma pergunta que... Aliás, você sabe que colocou o jacaré lá, né? Sim, foi um presente que ia ser dado para o Oswaldo Justo, por um integrante. Veio lá do sítio dele, de Peruíbe, não é isso? Não. Não, ele... Veio do Mato Grosso. A lenda que se conta é que esse jacaré veio lá do sítio. No sítio não tinha jacaré. Peruíbe. E ele era pequenininho e o Justo começou a criar. Mas aí o jacaré cresceu e ele perguntou para o secretário de jurídico dele na época, o Dr. Écio Lescrec, o que eu faço com o jacaré? Aí o Écio, segundo a lenda, né, falou, vamos colocar na lagoa. O Écio me contou de história. A Florentina. O Écio me contou de história. O Écio me contou que o jacaré veio do Mato Grosso. Que eles gostavam de pescar? Vocês pegaram do Mato Grosso. Chegaram na casa do Justo, é um presente pro seu sítio. Não! Lá no meu sítio tem o peixe, crio animais, não quero jacaré. Vai comer o ganso, né? Vai comer meu ganso, não tendo onde colocar o jacaré, o destino foi a lagoa. Mas isso é mito, né? O Écio tem aquele livro de historinha lá dele, né? Então sofre eu, o Alcides Catarino, o Bueno, tal. Ele põe lá que eu tô num bordel, e não sei o quê. Então o Écio pôs umas 6 historinhas minhas lá, tem umas 20 de Bueno, então ele pega os amigos dele, que são mais, né, ele não vai fazer isso com o Aldo Santos Pinto, que o Aldo não gosta, né? Ele pega os amigos que são mais, assim, tolerantes, mais engraçados, tal, então, e ele coloca os amigos dele em situações no livro dele, né? Mas essa é uma lenda urbana do jacaré, não é isso? Mas ele existiu. As pessoas viram o jacaré lá, né? Existiu. Mas se foi o S que colocou, se foi o Justo, isso aí fica a lenda urbana. Fica um brincando com o outro, né? Agora, Filete, tem aparecido muitos répteis aqui na cidade, né? Aí há uma semana, ou 2 semanas talvez no máximo, apareceu uma cobra ali no bairro da Aparecida. Temos a foto também, uma cobra. Né? É isso aí, essa cobra era de algum criador, de algum criador que não, essa cobra não tem em Santos, só se estiver na área continental, mas essa cobra deve ser algum criador no aquário, deixou fugir e apareceu dentro de um carro de uma munícipe, né? Teve que o bombeiro tirar a cobra lá. Olha lá. É que às vezes acontece que as cobras se enrolam também nos veículos, né? Eu já tive o caso de prever, fomos à fazenda e quando voltamos com uma hóspede, que era uma cobra que veio da fazenda. Então pode acontecer isso também. Às vezes um carro foi para o interior, voltou e trouxe. Isso também não é tão incomum. Agora eu não entendo de espécie de cobra, eu tenho medo de todas, eu não quero nem chegar perto. Toda cobra é venenosa, né? Algumas não são peçonhentas, não conseguem inocular o veneno. Todas elas são venenosas. Se você comer a cabeça da cobra, você pode se intoxicar. Só que a cobra, umas não têm a capacidade de peçonhar, de picar. Então, mas essa aí parecia uma coral, né? Mas tá de longe, tem muita gente criando cobra em casa. Tem bastante gente criando cobra em casa. Algumas registradas pelo IBAMA, algumas de outros países tal, e criam, põem chip nas cobras. E pela lei do Benedito Furtado, está proibido também vender cobra, não? Não, aí acho que ele nem sabe que tem essa venda de cobra. Mas eles vendem, né? Vai vender tudo escondido, né? Você quer me complicar. Mas você compra essas cobras às vezes muita gente importa, né? E ontem falou que vereador, não ele, mas que vereador do Brasil também tem isso, que isso é comum, ter os fake dos vereadores. Eu não tenho fake, eu só tenho 5 Facebook que são meus, né? Então, agora, e todos estão lotados, mas aí é mérito de trabalho que a gente faz, né? Conhecimento e tal. Agora, diz que muito vereador tem fake, aí daqui a pouco eu fico
brincando aqui, começam a entrar no meu Facebook lá, e não dá nem pra processar os caras. Porque cada mulher bonita que entra lá, cada mulher bonita lá, eu vou lá ver, tem 3 amigos, 4 amigos e tal. Aí o cara de terno, gravata, professor de Oxford, 2 amigos. Quer dizer, aí é aquele fake news. E como me falaram que tem vereador que tem aí isso, você vê lá, entrou há um mês atrás. É isso aí. Então, como a Joyce falou que o PSL tem 1.500 fakes e tal, eu fiquei preocupado. Aí o comentarista de ontem aqui falou, mas isso é comum na política, Marcelo Coelho? Comum, Eu falei, pô, eu não sabia que era comum, tão comum assim, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes faz essas leis constitucionais e depois a gente que paga, né? Aliás, tem que tomar cuidado com a internet, né? A internet tem muita informação que é uma fraude, né? Você, quando está num livro impresso, tem a segurança de dizer, está impresso, né? O autor está lá, a responsabilidade. Na internet cabe tudo, né? Pode falar o que quiser. Estavam reclamando hoje na rádio, no 91.7, de um vereador, não vou falar o nome do vereador, que aqui foi 9-8, né? Então a maioria aprovou. E estava o Sadal falou que não votou nem na lei do cachorro, que proíbe canil, gatil, proíbe vender peixinho de aquário, né? Porque uma cidade que vai construir um mercado novo para vender peixes mortos, né? Loja, alimentação da população, e não pode vender um peixinho ornamental que é criado em lago. Mas são essas coisas, né? É aquela lei que o funcionário público, né, não paga meia entrada em tudo, não só nos equipamentos da prefeitura, em tudo, né? E aí o Sadal, ele perguntou se o vereador também, que na verdade não deve ser um funcionário público, se o vereador está legislando em causa própria, né? Agora, é aquilo que é um absurdo. Um telespectador aqui falou, eu não vou em mais nada em Santos, porque eu não tenho meia entrada para nada, eu pago inteira. E a inteira fica muito cara. Ou o empresário, ele já faz a inteira muito caro, a meia normal, porque ele sabe que todo mundo vai pegar a meia e aí... A meia entrada hoje, na verdade, na maioria dos eventos, tem o custo de uma entrada inteira. Porque todo mundo tem. É o enfermeiro, não sei quem, todas as categorias hoje tem. Sim. Né, a meia entrada. O estudante, o idoso. Mas não é inconstitucional você fazer meia entrada. Nada contra o funcionário público, acho que merece. Mas aí faz a meia entrada. Aí o cara fala assim, poxa, se funcionário público tem meia entrada, se estudante tem meia entrada, antigamente a Uni distribuía a carteirinha adoidado. O que acontece? E você vai chegar lá e falar, poxa, eu vou pôr a entrada à cara, porque vai todo mundo entrar com meia. Aí você que não tem nada disso, você vai pagar mais caro. Pois é. É inconstitucional essa lei? Não chega a ser inconstitucional. Não vejo porque alguém pode questionar e pedir a paridade. Aí sim. Por que o empresário ele tem que dar desconto para quem é funcionário da prefeitura? Bom, diz que até o Santos estava colocando carteirinha aí para estudante. Sim. O Santos Futebol Clube. Ou será que vale só para o jogo de futebol? Não sei. Ou vale para o cinema, vale para o teatro, né? Vale Eduardo, eu entendo. E nada contra o funcionário público. Ele é uma classe que merece. Mas só se assim, a constitucionalidade da lei. E o vereador, ele entra como funcionário público, ele está legislando em causa própria. Lembrando que 9 vereadores aprovaram e 8 não. Então teve gente que não aprovou também. Eu não penso com relação à legalidade, eu penso com relação à moralidade, né? Porque quando você concedeu a meia entrada, efetivamente ela foi criada, era para as pessoas aposentadas, que evidentemente reduziram a sua renda, né? Porque todo mundo que se aposenta passa a ganhar menos dinheiro, isso é natural, e para os estudantes em fase de aprendizado, quer dizer que seria uma coisa coerente e lógica. Mas aí começaram a estender para todo mundo, como se isso fosse uma grande vantagem. Então, assim, legalmente ela até pode ser legal. Agora, moralmente, eu acho que não é moral, não. É imoral. O Instituto Histórico não está fazendo carteirinha. Não tem essa história, não. Não tem aquele fotógrafo na porta lá que faz aquela fotinha e já sai a carteirinha lá. De jeito nenhum, de forma nenhuma. Aliás, não existe nem ingresso lá, tudo é gratuito, até porque a gente quer fazer cultura para o povo, né? Então não se cobra nada. Vamos falar dos eventos aqui do Instituto Histórico desse final de semana? Aliás, teremos hoje teremos lá no Palácio das Artes, se você está nos vendo aí, aqui em São Vicente, Santos, Praia Grande, a TV Com vai em tantos rincões, hoje nós teremos às 8 da noite a apresentação do Quarteto Caiçara lá no Teatro das Artes, ali na entrada de Praia Grande mesmo. Tá aí o convite. A abertura vai acontecer um pouco antes, está marcado para as 8 da noite, a entrada é gratuita, totalmente gratuita, 8 horas da noite a abertura, mas 7h30 vai estar no saguão do teatro o pianista Vitor Augusto Ferreira Rodrigues, tocando naquele lindo piano que pertenceu outrora ao famosíssimo e querido Pedrinho Mata. Você deve lembrar do Pedrinho Mata, era um empresário de Praia Grande, comprou aquele piano, segundo não me engano, dizem as boas, as más línguas, que ele pagou $100 mil pelo piano. Foi aquele que ele levou na inauguração da clínica? O piano enorme, comprido. Aquele que quando inaugurou a clínica, que era uma dificuldade louca. Pagou $100 mil por esse piano e doou
para a prefeitura. Então o piano está lá no saguão, então 7h30 o Vitor Augusto Ferreira Rodrigues começa dedilhando o piano com 5 peças e aí às 8 horas o Quarteto Caiçara mostrando um pouquinho de arte para a população de Praia Grande. Neste evento pede-se, não exige-se, mas pede-se 1 quilo de alimento não perecível que vai ser destinado às instituições de assistência social da cidade de Praia Grande. Nós estamos fazendo cultura, exportando cultura, né? Mas não é só isso não. Nós temos no sábado uma homenagem que será prestada em São Paulo, na Brooklyn Fest, são às 15 horas, às 3 da tarde, vai ter uma homenagem ao Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, do qual vocês dois fazem parte da confraria, e efetivamente também a cidade de São Vicente, em homenagem à imigração alemã. Não sei se os nossos telespectadores sabem, mas São Vicente foi muito famosa no início do século XX, porque além dos portugueses, dos espanhóis e dos indígenas, evidentemente, a grande massa de imigração para a cidade de São Vicente eram de alemães e de ingleses. E curiosamente, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial, eles conviviam pacificamente. Nós conseguimos fazer um levantamento das famílias alemãs que foram para lá, né? E aí então a Brooklyn Fest, que é o segundo maior evento germânico do país, depois da Oktoberfest, que reúne 200 mil pessoas, que acontece sexta, sábado e domingo, vai ter. E aí o Isaac Katz vai estar lançando, o artista plástico israelense vai estar lançando lá mesmo na Galeria de Arte do Instituto Histórico, no sábado, aí às 6 da tarde, o horário é diferente, às 18 horas. Essas obras, ele tem obras maravilhosas, tem esculturas, tem pinturas. Isaac Katz, conhecido veterinário que você conheceu. Meu amigo. Foi chefe, inclusive, da Ministério da Agricultura em Santos durante muitos anos. Um cara brilhante, um artista brilhante, vai estar também. E também às 3 da tarde lá no Instituto, eu não vou estar, infelizmente, vai acontecer a 22ª edição do Pensando Entre Palavras. Sábado também, isso. Pensando Entre Palavras e Amigos, reunindo as academias de artes, letras e ofícios de São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, num evento ligado à poesia, à escrita, a crônica, a um pouquinho de tudo. A entrada sempre franca, não se cobra absolutamente nada, mas se faz cultura de verdade. Você vê, hoje tem no Palácio das Artes o grande Vitor no piano, depois o quarteto. Quarteto são 2 violinos, uma viola e um violoncelo. Jeff Moura no violoncelo, Vinícius Mendes na viola, Abner Reis e Otávio Monteiro no violino. Lindo, uma coisa maravilhosa. Então, vou fazer uma programação bem leve, não é nada cansativo, em torno de 50 minutos de apresentação, mas uma coisa gostosa, porque quarteto de cordas é sempre uma coisa bem gostosa. E eles vão, inclusive, tem um programado já um recital, não para agora, mas eu venho aqui depois para falar, no final de novembro, trazendo o André Nusa. André Nusa, o grande maestro, compositor, que é o grande arranjador, o cara que mais fez arranjos para cordas, né? Então o André vai estar também participando como convidado de honra e homenageado especial de um recital do Quarteto Caiçara. Mas hoje não perde. Se você estiver perto de Praia Grande, quiser dar um pulinho, uma escapadinha, 7h30 da noite, entrada gratuita, portanto é só parar o carro ali perto do Palácio das Artes e aproveitar esse evento. E no sábado também tem um evento às 15 horas, o Paulo vai estar em São Bernardo, não é isso? Eu vou estar em São Paulo, no Brooklyn. Então às 3 horas eu estou no Brooklyn recebendo homenagem para o Instituto e para a cidade de São Vicente. Mas ao mesmo tempo acontecendo aqui o Pensando Entre Palavras e Amigos. Aí eu pretendo sair de São Paulo, se Deus me abençoar, não venho de helicóptero, não vou vir de carro, devo sair umas 5 horas, calculo que chegarei 6h15, 6h30 para o vernissage do Isaac Katz, que acontece às 6 horas da tarde. Mas se demorar também segura o evento lá. Não segura, até porque não tem esse ego. Eu deixo que a coisa aconteça e quando eu chego eu dou meu abraço no artista, né? Porque até porque o vernissage não é uma coisa fixa, né? Você tem lá um coquetelzinho, tem uma bebida, algumas coisinhas para você comer, então você fica das 6 até umas 8 horas ali batendo papo, eu certamente chegaria a tempo de dar um abraço no artista. Bom, lembrando que o programa é transmitido todos os dias, de segunda a sexta, às 13h15, depois com reprise ou representação às 23 horas e à 1h da manhã. Você está vendo o programa pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ou pelo www.tvcomsantos.com nesses horários. Também, se você quiser mandar perguntas para o jornalista, apresentador, radialista e advogado Heraldo Santos, 13-99711-5545. Para o advogado e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, presidente do Kennel Club e tal, Paulo Eduardo Costa, também aí, 13 para quem é fora de Santos, 99711-5545. É muito rápido, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, a ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Estamos de volta à nossa reação nesta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019, dia do aviador, né? Hoje com o Heraldo Santos e também com o Paulo Eduardo Costa. Muitas participações aqui, a Dalgisa, parabéns, abraço Paulo Eduardo Costa, que faz sempre comentários pertinentes com muito humor. Viva o Heraldo, está novamente na TV. A Dalgisa mandando um abraço para vocês. Obrigado. Aqui. Obrigado por você. Uriel, até quando vamos aceitar a enrolação dos executivos regionais em relação ao problema das pontes, túneis e viadutos? Teremos eleições municipais no ano que vem. Dá para mudar a política a partir dessa base, Heraldo? Então, o Uriel, que é advogado, jornalista também, ele está meio estressado com essa questão de não vir nada para a região, ponte, túnel e Ponte dos Barretos. Então, mandar um abraço para o Uriel, nosso colega, né? E lembrando que ontem o governador Dória esteve em Brasília com o vice-presidente Mourão e ele foi falar sobre a privatização lá do Campo de Marte e também pediu autorização do governo federal para a construção da ponte, né, que é esse projeto da Eco Rodovias aí
mediante essa outorga. Quer dizer, eu acho que é mais um passo aí, quem sabe realmente, para o governo federal não vai ter custo nenhum, então não há por que negar, né, essa autorização. A autorização é necessária em razão de o projeto avançar em área do porto ali, né? Então, é um passo mais à frente, quem sabe a gente consiga concretizar essa ligação seca aí com o município vizinho de Guarujá. Geraldo, você não acha um pouco incoerente? Uma coisa que eu até levantei na rádio esses dias. Incoerente o governador dizer que vai privatizar as balsas, porque ele estava dizendo isso recentemente, né? E ele, ao mesmo tempo, dizer que ele vai fazer a ponte. Você acha que algum empresário vai investir, por exemplo, na privatização, comprando lá 10 balsas, pelo menos, para poder ter como voltar o fluxo, sabendo que daqui a 2 ou 3 ou 4 anos vai ter uma... Não é uma coisa que parece que a história não cola, não é uma coisa... Na verdade, a balsa hoje já é privatizada, né? São empresas que a Dersa que está lá, né? A Dersa licita para empresas que fazem a travessia, não é mais a Dersa. Diretamente a execução do serviço são outras empresas. Me foge agora o nome da empresa atual que está exercendo essa atividade lá. Mas, pelo traçado da ponte, que ele pega um trecho ali do Valongo e vai até a região ali da Ilha Barnabé, essa coisa toda, eu acho que ainda vai permanecer por um bom tempo essa ligação através de balsa ali na ponta da praia. Sim. Olha, tem duas pessoas que estavam bravas. Agora, você veja, se insiste tanto na criação do aeroporto lá em Guarujá, se você não tiver um fácil acesso, o aeroporto morre. Aliás, se você demorar 2, 3 horas para chegar lá, é mais fácil ir para Congonhas e até para Guarulhos. Aliás, nós parece que nós temos o ovo, mas a gente não sabe colocar de pé como fez Colombo, né? Porque a gente deveria ter transporte ferroviário em funcionamento, o rodoviário aprimorado, o hidroviário que não é usado, né? E o aeroviário. Se nós teríamos condição de ter esses 4 modais no mesmo espaço, efetivamente, né? A gente não consegue fazer isso, é uma coisa impressionante. Há uma linha que está para ser instituída, ligando Bertioga ali à região do Porto, ali nas proximidades do atracadouro da Alfândega. Já está me parece que em processo de autorização. Isso seria importantíssimo, porque quem mora em Bertioga e quer se deslocar até Santos, demora no mínimo 2 horas de ônibus. Aliás, o que acontece normalmente, Geraldo, quem vem de Cubatão até São Vicente, por exemplo, né? Porque você é obrigado a pegar interligação em rodovia. Eu há muito tempo bato na possibilidade de se criar uma pequena balsa ligando o Casqueiro ao Jardim Pompeba, ligando aquele trechinho, porque entre o Jardim Casqueiro e o Pompeba, em São Vicente, é um trecho de 100 metros praticamente. É menor do que talvez a travessia Santos-Guarujá. Se nós tivéssemos ali, não digo uma ponte, que também é um exagero, mas tivéssemos pelo menos balsa ou barquinhas atravessando. Barcas, né, Bruno? Eu acho que a população que vem de Cubatão teria uma acessibilidade muito maior ao Jardim Pompeu e, consequentemente, cidade náutica, e aí ao centro de São Vicente, para não ter que dar essa volta toda, ou ter que pegar a Nossa Senhora de Fátima, ou efetivamente pegar a rodovia, eu acho, né? Mas parece que nenhum político... Essa da Bertioga já está bem avançada, eu conheço um empresário, ele já está até preparando os barcos para fazer essa travessia. Sim. Isso é muito bom. Vem ali pelo canal da Bertioga e em 40 minutos... 35 minutos. Aliás, o que está mudando também é o transporte público em São Vicente. Agora a nova empresa já mostrou os ônibus essa semana, as lotações, estão todos com ar-condicionado, estofados, com Wi-Fi. Vamos recomeçar a entrar no primeiro mundo. Certo, né? E manter o valor também, né? Aparentemente vai continuar nos R$ 3,90, não tem autorização de aumento, então tomara que dê certo. Bom, muitas participações aqui, mas tem aqui o meu amigo Rafael, que está bravo com você, Paulo, mas daqui a pouco eu falo, ele está bravo com a questão das privatizações, da Previdência, tal, vai falar aqui. E também estava o Antônio Carlos. O Antônio Carlos foi votar e eu falava para ele, Antônio Carlos, não fique pensando tua carteirinha para Alegria, para o Jaber, para o pessoal, depois não está vindo mais boleto, né? Como tu não gosta muito de internet, essas coisas, tem que ir lá no clube, anda um pouquinho da Atmas, Rua São Paulo, 1, 2, 3, 4 quadras, vai, ele paga. E tiraram o Antônio Carlos da votação da Assembleia, né? Tiraram também o Nabil, né? O Nabil que foi candidato a presidente do Santos, também não conseguiu votar por causa de questão de erro. Não é que ela fica devendo, é uma questão de um resíduo de um joguinho, uma coisinha que dá esse problema. Então o Antônio Carlos estava bravo com a questão do Santos Futebol Clube, né? Foi na ouvidoria, fez sua reclamação lá.
E também estava bravo com a questão das viúvas, que vão ficar só com 50% da pensão caso do falecimento do marido. Então vamos passar da Atmas aqui, que só o Roberto Miranda, para dar alegria para o Antônio Carlos de novo, grande amigo do Antônio Carlos, Roberto Miranda, fazer um show aí, a ingresso à venda na Atmas, Rua São Paulo 47. Apoio da Uzi Minas, tal. Oscar Guzella como orquestra, bom. Guzella é muito bom. E você vê lá, estrogonofe de camarão, acompanhado de arroz, batata palha, cerveja local, vinho, uísque, refrigerante, bebida, água Perrier, igual aqui da TV Com, né? Com cádmio, com tudo. Você vê que o Antônio Carlos está. Então você, Rua São Paulo 47, daqui a pouco o Bruno vai pôr o telefone aí da Atmas, liga lá para o Antônio Carlos, para sua secretária, sábado agora. Roberto Miranda, um show imperdível, hein? Imperdível, muito bom. E também vamos ter show de outro galã, né? O galã da mulherada, tal. Sidney Magal. Sidney Magal vem com tudo aí no Mendes Convention, evento da Santa Casa, também ingressos à venda na Santa Casa, convites à venda. Você aí que quer ver o Sidney Magal, pena que não dá para assistir os dois, né? Mas jantar beneficente com o show de Sidney Magal e banda Época. Também no Mendes Convention, né? Ingressos, convites à venda na Santa Casa e no plano de saúde, né? Vende ingressos, secretaria. 3202-0660, é isso, Bruno? Tá, aqui está muito longe, né? Mas acho que é isso mesmo, é isso, Bruno? O Filete está vendo no monitor e está com dificuldade. Eu não consigo enxergar tá isso, não. Tá longe, né? Tá muito boa a sua visão, viu? Eu não consigo. Eu não enxergo daqui lá, não. O Bruno vai pegar o telefone e passar o telefone. Aí você pode escolher. Se você quer encontrar o Antônio Carlos, tal, com aquela cerveja local na Atmas, com o Roberto Miranda, certo? Um amigo do Pedro Filete. Ou se você quer ir no Sidney Magal, no Mendes Convention. Eu vi a Sandra Rosa Madalena lá no Mendes Convention. No Mendes Convention sempre, né? Aliás, eu estive no Mendes Convention recentemente assistindo Milton Nascimento. Opa, que lindo espetáculo. Bonito, ele está bem velhinho já, né? Ele já não anda bem, ele anda com aquele passinho curto, alguém colocou ele numa cadeira e tal, mas a voz, nossa. Você vai onde? No Roberto Miranda ou no Showman? Olha, eu ainda não decidi, mas pelo visto eu não vou conseguir nenhum nem outro, porque eu tenho outra agenda, mas eu vou tentar. Tem o Isaac, depois você sai de São Paulo aqui às 18, vai no Isaac, depois vai pro cinema. Não, mas aí vai só o trapo, viu, meu amigo? Porque eu vou estar tão cansado, mas tão cansado. Eu no sábado tenho um casamento para ir, inclusive ainda, quer dizer, então vai ficar complicado. Mas eu vou, se der ainda vou ver onde eu vou, na Atmas ou na Santa Casa. O Bruno já disse que vai para a Atmas, lá para o Roberto Miranda, né? E o Rafael... vamos passar aqui, meu amigo Rafael. Boa tarde, aqui é o Rafael de Imbaré. Pergunte para o Paulo Eduardo Costa, ele se colocou totalmente contra a reforma. Mas há uma solução milagrosa, Paulo? Como deixar como estava e comprometer o resto de tudo que vinham fazendo anteriormente? Muito simples. Basta comprometer o orçamento com coisas factíveis e importantes para a população. O que a gente vê, na verdade, hoje são os gastos absurdos com obras mirabolantes, levando nada a lugar nenhum. Quantas pontes e estradas levam nada a lugar nenhum para massagear ego de político? Quantos aeroportos foram criados porque o parente tinha fazenda próxima? Quantas estradas foram privatizadas sem que o governo assumisse essa responsabilidade? Quantos hospitais nós temos hoje fechados por falta de dotação? Agora que o tal presidente Bolsonaro liberou dinheiro para as universidades. Então, assim, se usar o dinheiro com parcimônia, e parcimônia significa bom senso, escrúpulo, a gente não tem que penalizar a população. O que está acontecendo agora, de fato, é que gastaram as turras, né? Houve uma esbórnia financeira nos gastos, efetivamente o governo está sem recursos para novos investimentos, porque praticamente o orçamento está todo comprometido, então ele vai tirar de onde? Do pobre, do mais humilde. Porque pergunto para você, meu amigo, se acha que seus filhos de militares vão deixar de receber? Você acha que os filhos dos magistrados ou os magistrados vão deixar de ter suas grandes vantagens? Você acha que os senadores, os deputados federais e estaduais vão deixar de se aposentar com 2 gestões por aqueles valores mirabolantes? Claro que não. Vai penalizar, sabe quem? É nós mesmos. Aquela pessoa que vai ter que trabalhar até os 65 anos, 63 anos a mulher, ter que colaborar e contribuir com o mínimo de 20, 25 anos. Isso vira um escárnio, isso não é assistência social, né? Isso não é, de serviço social, como era o Instituto Nacional de Serviço Social. Isso virou uma bagunça. E aí a pessoa vai ter que se esforçar, trabalhar. Imagina você
trabalhando até os 65 anos para ficar 7 anos aposentado. Que vida é essa? Ainda há uma outra Quem diz que o agravante. Rafael vai morrer com 72? Não, o Rafael vai viver até 100 anos, vai usufruir muito. Rafael, eu quero que você viva muitos anos, muito sucesso. Na praia, claro que sim, tomando aquele coco gostoso, aí no CPE, né, comendo um sanduíchezinho, tá ótimo, Rafael. Reforçar o Caixa da Previdência vai sair também cobrar quem deve. Que são quem? As grandes empresas, os grandes bancos, os times de futebol, que pagam milhões e milhões para esses pés de pau aí, e não repassam e o governo perdoa tudo, perdoa grandes bancos devendo fortunas, e o governo, não, vamos perdoar. É brincadeira um negócio. Quem vai sofrer vai ser a viúva, né? Com certeza a viúva, o aposentado, a pessoa que depende daquele valor, trabalhou a vida inteira para ter minimamente um pouquinho de conforto no fim da vida. É isso que você faz. Você trabalha para dizer, bom, agora já meu corpo já não resiste mais, eu estou fragilizado, então agora eu vou viver do que o governo contribuía. Eu tantos anos paguei, então agora está a vez de eu poder receber. Rafael, deu uma ideia boa, acabar com o fundo partidário eleitoral, dinheiro. Por exemplo, Rafael, seria uma ideia fabulosa. Eu acho uma ideia brilhante em todos os aspectos. Daqui a alguns meses as pessoas, os trabalhadores vão perceber exatamente a maldade que se fez com essa reforma. O Alegria está perguntando se nós vamos colocar a foto do Pelé. O Bruno, que é São Paulino, está aí no comando, mas o Reale e a Gisele são santistas, mas o Bruno está no comando. Os Pelé judiou muito o São Paulo, olha o Rei Pelé aí. O maior atleta de todos os tempos, o grande Pelé, não é isso, Paulo? Eu joguei tênis com ele nos idos de 78, ele fazia tênis ali no Internacional, até aliás a TV Tribuna hoje fez uma matéria falando sobre isso e me rememorou. Em 78 eu fazia engenharia civil na faculdade, então Faculdade Santa Cecília, né? Hoje Universidade Unisanta. Eu fazia engenharia civil lá e eu tinha um amigo, o Melinho, que jogava tênis internacional e nos levava para jogar, e eu tive o privilégio de jogar algumas vezes com o rei do futebol, Edson Arantes, e naquela época ele morava em Nova York, morava lá, estava no Cosmos, mas ele vinha para o Brasil e nesses períodos nós jogávamos muito. Aliás, um grande atleta, um grande nome, uma grande personalidade, merece todo o nosso aplauso pelos 79 anos, ele é grandioso. O irmão dele, o Zoca, mora em frente da minha casa, que aliás é outra personalidade maravilhosa, que cara de coração grande, a família inteira, a família Arantes do Nascimento é uma família realmente fenomenal em todos os aspectos. Eu tenho muito respeito por todos eles e meu aplauso o tempo todo. É isso aí. E o Edson Nascimento, o Pelé, né? Também tive contato com ele, porque ele, quando começou a namorar com a Síria, ele mandou um cachorrinho para ela. Ele pediu para mim, ele ligou para a secretária, quando a secretária escutou a voz do Pelé, ligou gaguejando lá para mim, ó, é o Pelé. Aí nós compramos um cachorrinho para ele, pusemos uma caixinha, vacinamos e mandamos lá para Bahia, né? Acho que ele estava namorando com a Síria, né? Que é mãe de 2 filhos do Pelé, né? E o Pelé mandou um cachorro de presente para ela, e nós que tivemos a honra de... Aí o Pelé mandou o cheque do cachorro, porque ele mandou a gente mandar de táxi para São Paulo, aeroporto, fazer tudo, como se fosse uma agência, né? Então, eu acho que eu peguei ele na Vasco da Gama, numa agência, e pedi para passagem, fiz todo aquele, como se fosse um despachante, né? Aí ele mandou o cheque, não sei se eu punha no banco o cheque, ou se eu guardava como um troféu, exatamente, né? Mas eu prefiro fazer um xerox e colocar no banco. Melhor coisa. Não, sério, melhor coisa. Então que o Pelé tem uma vida longa aí, o maior atleta de todos os tempos, não é isso? E aliás, tem uma matéria interessante hoje no Jornal A Tribuna também, que é do Edinho dizendo, né, que a grande alegria dele é dar um abraço no pai, pessoalmente hoje, né? Eu li essa matéria. Ele teve problemas aí com a justiça, mas já está na rua, já está aí no semiaberto e com certeza, o Brett que pode dizer mais, parece que ele deve voltar para o Santos aí. Eu sou a favor, embora teve gente que criticou, eu fui a favor nos programas aqui, no Esporte por Esporte, aqui na rádio também, porque eu acho que o Pelé deu muito para o Santos, o Edinho também se doou bastante, foi um bom goleiro aí no Santos. Se teve esse problema, né? Já pagou, né? E se a gente não colocar as pessoas que têm a expertise na finalidade, a gente não vai fazer a reinserção social, né? Então o Pelé deve muito para o Santos, a cidade, a região deve muito para o Pelé. Eu acho que colocar o Edinho para trabalhar na base, normal, acho que é uma pessoa boa, com certeza vai somar. Fui elogiado por alguns e criticados por outros, porque todo mundo que tem opinião é criticado. Mas eu acho que se eu fosse presidente do Santos, eu acho que o Pérez acerta em contratar o Edinho para contribuir aí no time da Vila Belmiro. Eu também não vejo problema nenhum. No aspecto profissional dele, não tem nenhum senão, nenhuma mácula, né? Teve os outros problemas, mas isso aí já foi resolvido na justiça.
Exatamente. Ele é talentoso, inclusive, né? Claro. A gente percebe Talentoso. que ele é talentoso. Foi preparador de goleiros do Santos durante Isso. uma temporada, depois ele esteve em alguns outros times, até recentemente estava treinando num time, vive o futebol desde que nasceu, né? Então, tá no DNA, tá no sangue. Eu acho que, se falasse, não, ele tá voltando só porque ele é filho do Pelé, aí eu diria não. Mas ele tem talento suficiente, o Edinho, para provar que ele tem competência, então eu não vejo nenhuma restrição. E quando eu vejo o Paulo Eduardo Costa com tão pouca verba, fazendo tanta coisa no Instituto, eu fico pensando se a nossa Secretaria de Turismo, com o Santos Futebol Clube, com o Convention Bureau, se não tinha que ter feito uma semana do Pelé, talvez agora com 80 anos, que é uma data mais marcante, porque já pensou, seria o time do Bahia, né, com todo o respeito ao time do Bahia, que é um time bom, né, mas não tem a tradição do Santos, né, nada contra o estado maravilhoso da Bahia, nem contra o time do Bahia, né, mas eles jogaram na segunda-feira com manchas de preto de óleo, né, o Bruno vai pôr as fotos aqui, mostrando assim, nós queremos saber quem que poluiu o norte ou o nordeste com aqueles milhões de litros de petróleo e tal, ou seja, o Bahia jogou com uma camisa manchada. Olha que questão do marketing. Pô, não seria uma semana Pelé com filmes, com eventos no Museu Pelé, mesmo que a gente não pudesse ter o Pelé fisicamente, né, mas que ele fizesse algum vídeo que pusesse na entrada da cidade ou nos nossos equipamentos eletrônicos que tem na cidade, né? Então, fazer alguma coisa para a gente levantar Nas escolas turismo, municipais, né? Mesmo, né? Algumas fotos do Rei Pelé. Você sabe que eu tenho uma história muito engraçada envolvendo o Pelé, que lá nunca ele estava comigo, eu estava indo para Hong Kong, para Tóquio, e fizemos uma escala de 3 dias em Hong Kong, e eu estava conversando com os chineses, tentando explicar onde é que era o Brasil. E eles não sabiam onde era o Brasil. Eu disse, Brasil, terra do café. Café tem em Angola, tem na África. A terra do carnaval. Carnaval tem até em Veneza, de máscaras e tal, né? Eu falei, a terra das mulatas. Poxa, a África tá cheia de mulatas. E eu fui tentando, terra da pinga, ninguém lembrava que era pinga. Eu fui tentando, mas eu disse, meu Deus, eu vou desistir. Eles não conseguem identificar onde é que é o Brasil. Por acaso, eu falei Pelé, palavrinha mágica. O chinês tirou do bolso da carteira de trás uma foto do negão, tava lá. Aí ele falou, Pelé, eu falei, Pelé. Ele falou, Pelé Todesca. Não sei o que é o Todesca até hoje, mas eu fiquei tão orgulhoso de dizer, tá vendo, Pelé mostrando onde é que tá o Brasil. Aí eles se reconheceram. Uma coisa linda isso, né? Uma coisa linda. Grande. Heraldo, hoje... Aliás, nesse sentido, eu lembro que eu era menino ainda, tinha uma propaganda, uma campanha forte, com foto do Pelé, dizendo assim, visite Santos o ano inteiro. E hoje você não tem mais isso, né? Vamos pôr uma foto do Cueva, visite o Santos o ano inteiro. Visite o Santos o ano inteiro. A Previdência morreu, direitos trabalhistas idem, SUS ameaçado, ensino superior sucateado, tudo perseguido, litoral sofrendo com óleo, norte, nordeste, centro-oeste, dezenas de milhões de desempregados, comida, gás e gasolina vendidos a preço de ouro, bancos e acionistas lucrando bilhões e o brasileiro sobrevivendo. É a Érida Duarte falando do problema que já existe no Brasil há algum tempo, né? E eu brinquei com ela, falei assim, você tem o PT na veia. E ela falou assim, não, eu sou realista, né? Mas até que ela está falando de alguns problemas que já são antigos no Brasil, né? Como desempregados, que não começou nesses 8 meses, né? Gasolina vendida a preço de ouro, né? É um absurdo, bancos lucrando milhões, nunca os banqueiros ganharam tanto, né? Como no governo do PT, né? Nada, tiveram coisas boas, mas a verdade tem que ser dito, né? Tem que ser dita. O Lula... foi um dos maiores amigos dos banqueiros, foi o governo Lula, não foi, Heraldo? Pois é, faturaram mais os bancos, as grandes empresas financeiras faturaram muito mais durante a época do PT, com certeza. Agora, existe uma desilusão muito grande, porque havia toda uma expectativa imensa, né, com a eleição de Bolsonaro, e a gente está praticamente encerrando um ano de governo e você não viu as medidas, né? Você não viu mudanças, você não viu crescimento, você não viu empresas contratando, crescendo. Na verdade, o que há é um sentimento de, indignação muito grande. E muito factoide também, né, Heraldo? Muito factoide. Ele adora ir para a internet, para falar e fazer aqueles arrobos todos. E com isso, nossos jovens, a gente nunca viu tanta migração daqui para Portugal, daqui para outros países. Os jovens estão saindo do Brasil. É uma vergonha ver que no nosso país não está dando oportunidade para os nossos jovens ficarem por aqui, Eduardo. É triste isso. E aí ele está brincando comigo. Lula foi o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Ele é muito querido. O Matheus Carmelo, o programa está ótimo. Aqui, parabéns por ter falado do Pelé. O Rafael está falando, que tal acabar com o fundo de partidário eleitoral, dinheiro mal gasto, concordamos também. O Alcino, abraço a todos, o Heraldo está certo, cobrar os devedores, os bancos, times de futebol.
O PSL é partido suco de laranja. Suco de laranja, ótimo essa aí, viu? Partido suco de laranja. O Maninho tá mandando um abraço aqui, o Maninho, que tá mandando um abraço e tá tirando sarro aqui do aniversário. Vocês estão pegando aniversário de 1 ano do Lula preso. O pessoal aqui. Não, já passou, né? Já foi passou, abril, né? Mas tá mandando agora, acho que por causa que estão falando aqui. Tal. E o Ned tá mandando um abraço, Heraldo, sou seu fã. Opa. Entendeu? E quem também está assistindo o abraço programa também. é o Sidney Pereira Costa. O Davi da Ilha Fotográfica, sempre fui contra essa reforma, Paulo. É só para tirar direitos dos trabalhadores. Fui polícia militar da cavalaria e durante anos não acho solicitação para a segurança pública que pessoas tenham arma em casa. Educação, saúde, emprego a todos, tecnologia sim, para fazer uma nação próspera. Ele não acha que o armamento seria uma solução, né, Paulo? O problema todo não é questão de armamento, é ver político fazendo só factoide para gerar notícia. O nosso governador, com todo respeito, ele diz que vai armar a polícia. Conversa fiada para boi dormir. Aí depois ele diz que ele vai aumentar o soldo. Tá outra conversa fiada para boi dormir. É muita promessa vã e pouca ação, objetivamente. O que a gente está vendo hoje é uma situação triste. A segurança pública, imagina a Polícia Civil não ter verba para poder manter uma polícia técnica. O Palácio da Polícia, nosso Palácio da Polícia, merece uma reforma. Ninguém vai lá e reforma. Se o Palácio da Polícia não está sendo reformado, o resto é ilusão, é balelona, né, gente? Agora, heróis são os policiais militares, os delegados de polícia, os agentes policiais, os carcereiros, são heróis, porque ganham um salário desse tamanho, trabalham feito uns loucos, não raramente levam material de casa para poder trabalhar. Já vi gente levando sulfite, outro levando toner e tinta de impressora para poder trabalhar. Às vezes o próprio equipamento, né? O computador, porque senão não trabalha. Não dá para ficar escutando o governador contando tanta vantagem, né? Vou fazer, vou acontecer, tudo maravilhoso. E tudo isso é uma conversa fiada para boi dormir, com certeza. 2 grandes problemas na área do Estado é exatamente a polícia, né, e a educação. O professor ganha muito mal, o policial ganha muito mal. E não tem governo que lhe dê jeito nessa situação. Infelizmente, a gente tem acompanhado aí ao longo dos anos, de décadas, na verdade. Bom, o Medrado está vendo o programa, o Ivan, o mecânico lá da Heitor Penteado também, que eu passei por lá agora, ele mandou um abraço, ele que jogou no Santos Futebol Clube na época do Pita, está vendo o programa também. E o Davi da Ilha Fotográfica também concorda com vocês que realmente ele é contra a reforma da Previdência, né, Heraldo? Tem um rapaz que escreveu aqui um negócio, mas não entendi muito bem. Uma menina, Flaviane, falou: essa reforma, você quando chorar compra um livro. Não entendi, mas enfim. Né? Talvez seja um livro aí que fala de algumas viagens pelo litoral aí. Mas o que sua menina, mundial também na reforma? Que a autora do livro, né, votou a favor da reforma. Então essa brincadeira aqui tá certa. A Flaviane tá esperta, hein? A Flaviane tá esperta. Bom, um livro aí de um programa que tinha um sol aí no... Paulo Doro Costa, final de semana de eventos aí, começando hoje no Instituto Histórico Geográfico, parabéns, né? Vai receber um prêmio lá em São Paulo, merecido, né? Pelo Instituto Histórico. O que muito nos orgulha, muito nos honra, mas o que a gente tem que fazer é exatamente isso. Como bom brasileiro é confiar, é acreditar. Quem que vai de motorista? É o Edson do Carmo que vai de motorista? Não, Edson parece que tem um compromisso familiar que não vai estar em São Paulo, inclusive, mas vai ter gente levando a gente lá com certeza e a gente vai estar presente. Eu estou levando inclusive uma van, vai sair uma van do Instituto Histórico com os diretores e os confrades que porventura quiserem nos acompanhar em São Paulo. Deve sair por volta da 13h, chega lá em São Paulo a umas 2h pouco, a homenagem às 3h, o Quarteto Caiçara se apresenta também em São Paulo, né? E aí ficamos, como eu disse, até umas 5 horas, mas a gente enche de orgulho com isso. Mas vamos ser brasileiros, gente, o importante é acreditar nesse país. Eu falo aqui, critico, reclamo, brigo, mas eu acredito, eu arregaço as mangas e digo, vamos trabalhar. E eu acho que trabalhando a gente vai conseguir superar qualquer crise, qualquer dificuldade, qualquer confusão. Nós temos que acreditar no Brasil, não acreditar nos políticos. Esse já percebi que virou uma grande fraude, uma grande festa, uma grande circo, efetivamente, tanto no governo federal quanto no estadual. A gente fez escolhas muito ruins, lamentavelmente, e a gente agora está sendo penalizado por isso. Mas vamos ter um pouquinho de bom senso, tempos melhores virão com certeza. Prazer estar com vocês aqui da TV Com todos os meses, uma delícia estar aqui com o Eduardo e com o Heraldo, com 2 amigos muito queridos. Heraldo, o Medrado, tá vendo o programa pro Sidney Pereira Costa, com o Ivan, todos mandando um abraço para você. Então, um abraço para o Marcelo Medrado e para o Sidney Pereira Costa, que também estão sintonizados aí na TV Com, no Ação e Reação.
Vai publicar mais um livro de poesia, o Sidney, ou tá de stand-by? Não, ele está de stand-by. Ele, acho que o último livro que ele publicou foi ainda no tempo lá do início, lá, né, quando ele era um trovador. Ele continua sendo um trovador, mas ele tinha umas participações mais efetivas como trovador, né? Tá certo. Bom, Heraldo, uma satisfação ter você no programa, né? Um abraço pro pessoal e tudo que acompanhou o Ação e Reação, com muita satisfação. Uma excelente quarta-feira, reprise 23 horas de 1h da manhã da quinta-feira para os madrugadores. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.